Uou, tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim! Vamos dar uma continuidade na nossa aulinha de história? Vamos falar agora sobre um tema muito sério chamado neocolonialismo, ou nova forma de colonização. Estamos no século XIX e o mundo começa a se transformar com uma nova forma de dominação. Por isso, neocolonização. E a gente tem que entender que, infelizmente, foi um período de justificativas do poder do homem branco sobre outros povos tidos como inferiores. E é isso que eu quero começar a falar com vocês. Dá uma olhadinha, dá uma analisada de que forma que se justificava e se explicava e como que acontecia todo esse processo de superioridade do homem branco sobre outras nações. Depois a gente continua aqui, gente. Acompanhe comigo aí. Vamos que vamos então aí para falar deste período da história aí, olhando agora para a África e Ásia, chamado de neocolonialismo e imperialismo, né? A dominação, o imperar, o dominar. Bem, quando a gente pensa em imperialismo, a gente tem que entender algumas cenas que nós temos atuais que, apesar de fortes, refletem bem o mundo atual, que são questões ligadas à pobreza, tanto na África como na Ásia. Agora, esses problemas, eles têm origens que estão bem lá atrás na história. Bem, para a gente entender um pouquinho a origem dessas cenas fortes, porém que nós temos que refletir, a gente tem que olhar algumas coisas que às vezes parecem tão bonitinha para a gente. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar de Tintim? Não, professor, não sei. Outros podem estar falando, eu já vi falar. Gente, Tintin é uma história em quadrinhos. É um jovem repórter belga que foi criado em 1929. E a Bélgica, nesse período, ou melhor, até um pouco antes, ela dominava o Congo. E boa parte dos desenhos desse repórter aqui, desse investigador, se passou em vários locais. E uma delas é Tintin no Congo. Percebam algumas cenas. Olha só, um trem no Congo bateu no carro dele. E olha o que aconteceu com o trem. Lembrando que o trem é africano. Olha quem está dirigindo. E aí ele teria dito: Veja o que você fez aos nossos pobres negros, exclama uma passageira, que também é africana. Uma outra passagem diz assim: Olha só, eles estão ajudando a voltar o trem local. Vai ou não vai pôr a trabalhar com os outros? Mas eu vou me sujar. Mostrando aqui o negro como sendo alguém preguiçoso. Vamos trabalhar, dizia Titim. Estou muito cansado. É, é. O homem branco veio e bateu no menininho negrinho. Cocô ficou com medo. E o homem branco fugiu com o automóvel. E o Bilu, que era o cachorrinho, disse: Nunca se deve ter medo, Cocô. Ou seja, o cachorro é mais corajoso do que o negrinho. Outra cena, como ele teve que ir para a aldeia, olha só. Vejam essa tirinha. Ela está em espanhol e é muito interessante que ele diz assim: Meus queridos amigos, hoje vou falar da vossa pátria, a Bélgica. Vejam, gente, essas cenas mostram bem claro isso. Vejam aqui uma negra dizendo que o marido dela estava muito mal e que provavelmente ele iria morrer. Aí o Tintim vem e diz que não era nada sério e dá um remedinho para ele. Aí ele veja, que bom, agora ele já está bem. Ou seja, quem traz a saúde, a paz, é o homem branco. E essa tirinha aqui que encerra dizendo: se todos fossem como Tintim. Olha o pessoal adorando o homem branco aqui. Encontrei a máquina de Tintim. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação. Se você estudar bastante, se você não estudar bastante, jamais será como Tintim. Aposto que nunca mais encontraremos uma pessoa como Tintim. Dois cachorrinhos falando do Milu. O tal Milu, que espetáculo. Gente, essas cenas, Herg, que escreveu, deixou bem claro que ele fez isso tendo por base o que ele conheceu. Ele até chegou a dizer numa entrevista que foi feita em 1975 sobre essa obra dele. E ele disse:
Os africanos são umas grandes crianças. Que bom para eles que nós estamos lá. Eu não representei os africanos de acordo com esses critérios, com o puro espírito paternalista que então existia na Bélgica. Ou seja, ele era fruto da história. Ele escreveu isso porque era o que ele conhecia. Não se esqueça que a história é escrita pelos vencedores. Olha essa imagem, gente, muito forte. A redenção de Caim, pintada por um espanhol em 1895. A negra está aqui agradecendo porque a raça dela está sendo purificada, porque a filha dela se casou com um branco. O branco perto do chão mostra que ele se rebaixou, porque ele se cruzou com alguém inferior, que é a mulata aqui, a mulher que não é negra, mas também não é branca. Vejam, há um processo aqui de embranquecimento da raça, chegando mais perto dos padrões europeus, por isso que ela está agradecendo. E aqui no centro nós temos uma criança, filha dos dois. E essa criança se mostra no centro iluminada e tem uma laranja na mão, que representa a semente das futuras gerações, que vão estar purificadas. Olha que visão preconceituosa. A ciência, do modo geral, ela sempre refletiu nessa época essa superioridade branca. É preciso dizer abertamente que as raças superiores têm direitos sobre as raças inferiores, porque têm o dever para com elas, o dever de civilizá-las. Jules Ferre, 1885. No próprio Brasil foi influenciado por isso pelo Conde de Gobineau, que era um francês que trabalhou um tempo com Dom Pedro e que dizia que era necessário um processo de miscigenação, de mistura. Deveriam trazer brancos europeus para o Brasil para purificar a raça brasileira. Por isso que muitos imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, alemães, entre outros, vieram para cá, porque era necessário embranquecer essa raça. Certa vez o Conde de Gobineau teria dito: não creio que venhamos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção. Por isso, era necessário limpar a raça. A ciência, gente, ajudou para isso. Olha esse episódio aqui, muito interessante, dos Simpsons, mostrando a frenologia, que era uma teoria que dizia que dependendo do tamanho da formação do cérebro, do crânio, iria dizer qual era o caráter, as características e a personalidade. Se ela seria uma pessoa boa ou ruim, submissa ou não. Com isso, fizeram estudos nos crânios dos brancos, dos asiáticos e dos negros. E aí chegaram à conclusão que existe uma hierarquia dentro das raças humanas. Ou seja, existe uma raça superior que é a caucasoide, que seria os brancos, uma raça intermediária que é a negroide, muito boa para o trabalho, e existia uma raça inferior chamada de mongoloide, que seriam os asiáticos. Inclusive, esse termo acabou sendo utilizado para determinar pessoas com problemas mentais. Por isso, até certo tempo atrás, se dizia que uma criança ou uma pessoa com alguma demência era mongoloide, porque se analisava a partir das definições cranianas. Isso tudo, para vocês terem uma ideia, era feito com base em vários estudos. Vejam aqui um livro de anatomia que iria justificar por que uma raça é superior à outra, que nós vamos chamar de eugenia. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, vai usar essas justificativas. Várias teorias evolucionistas vão ser criadas e usadas para mostrar a superioridade. Até então, se acreditava que que Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, alguns cientistas, como Lamarck, iria dizer que não é bem essa explicação religiosa, mas científica, como a lei do uso e desuso. Uma girafa, ela tem um pescoço grande que, com o passar do tempo, ela foi esticando, 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 até que chegou ao tamanho que ela tem hoje. Hoje essa lei já não é mais tão aceita. Mendel vai estudar a parte da genética, que dizendo que se misturar duas sementes, seja animal ou vegetal, a semente no caso aqui do sêmen, né, e de uma plantinha,
A mistura dos dois vai causar uma terceira espécie, uma mistura. Ou seja, a partir daí, vamos ter uma ideia com Charles Darwin, que vai se aprofundar e numa ilha chamada Galápagos, ele vai estudar e vai verificar que, na verdade, o que existe é uma adaptação das melhores espécies. Quem melhor se adaptar são esses que vão sobreviver. Essa seleção natural, ela acontece de maneira comum entre os animais. No entanto, isso vai ser utilizado dentro da sociedade. As melhores espécies sobrevivem e as outras acabam sendo dominadas por elas até desaparecer. Isso justificaria por que o branco é superior ao negro e, consequentemente, o seu domínio sobre o outro. A ciência foi usada para justificar, então, essa superioridade do homem branco e, assim, tirar um certo peso do que o homem estava fazendo perante outro homem, ou os outros homens. E é muito interessante que depois, lá na Segunda Guerra Mundial, vão usar dessas mesmas justificativas para mostrar que alemães são superiores a judeus, que o europeu é melhor do que o africano, o asiático e assim por diante. Bem, mas esse processo de dominação ela teve um foco muito específico, que foi Ásia e África. Vamos começar pela África, dar uma olhadinha como se deu esse processo de neocolonização da África. Lembrando que a África também já tinha sofrido lá a colonização lá atrás, século XVI, especificamente com Portugal e Espanha. Só que agora o processo é outro, o movimento é outro. Acompanhe aí comigo, gente. Dando continuidade, então, vamos pensar um pouquinho aí quando a gente fala de colonialismo e neocolonialismo. Bem, se a gente pensa na colonização, a gente vai lembrar lá do século XV a XVIII, quando das grandes navegações. Já o neo está dentro do século XIX, mais especificamente é ligado à segunda revolução industrial. O foco de atenção era basicamente a América, por isso que o Brasil se encaixa nisso, descobrimentos, né, como se dizia até um tempo atrás. Já agora nós temos Ásia e África, a fim de arrancar as riquezas e o domínio desses territórios. Qual era o objetivo aqui? A exploração comercial, arrancar ouro e prata e os produtos tropicais. Lembra do pau-brasil? Lembra da cana-de-açúcar, por exemplo? No caso aqui, é uma exportação, investir porque precisava de um mercado consumidor, retirar matérias-primas e, obviamente, um capital que até então estava especificado na Europa precisava expandir para o mundo, então conseguir aí esse mercado consumidor. Política econômica, nós tínhamos o mercantilismo, ou seja, os reis é que determinavam o que é que poderia ou não, era a política de enriquecimento das primeiras nações. E agora nós temos um liberalismo, ou seja, a livre concorrência. Aquele que tiver o melhor mercado vai ter mais lucros. Qual era a justificativa aqui no colonialismo? Expansão da fé. Era necessário levar o cristianismo para o mundo. Lembrando que nessa época é o período aí que nós vamos ter as reformas religiosas. Já agora tem uma missão civilizatória, que vai se chamar o fardo do homem branco. Era necessário que o homem branco cumprisse a sua missão de civilizar outros povos inferiores. E no caso aqui, nós temos um Estado absolutista que vai organizar isso com a burguesia. E agora nós temos basicamente uma burguesia industrial, ou seja, a expansão da industrialização. Basicamente, nós vamos ter desse lado aqui Portugal e Espanha, e um pouquinho depois, Inglaterra, França e Holanda, que por terem ido de maneira atrasada, eles vão produzir internamente, o que vai levar a um acúmulo de capital. Diferente de Portugal e Espanha, que vão só explorar e não vão se desenvolver como nações. Diferente de Inglaterra, França e Holanda, que vão estar acumulando capital em seus países. Isto vai garantir que essas nações consigam depois, com o capital acumulado, poder investir, controlar e lucrar com base no imperialismo.
Então veja, se nós formos pensar, Portugal e Espanha não têm ação tão forte aqui no neocolonialismo, como as outras nações que ao longo da história acumularam capital. Pensando no contexto histórico, a gente tem que pensar e lembrar da segunda revolução industrial, é isso que nós estamos vendo. Então tem muitos problemas, é lógico, a gente tem que pensar aí as sociedades que estão lutando pelos seus direitos. Está faltando mercado consumidor porque a produção é grande e não tem população para consumir tudo. Falta de matéria-prima, já que a produção está crescendo, você precisa de mais carvão, você precisa de mais ouro, você precisa de mais madeira. Uma população crescente, portanto, arrumar outros lugares para colocar essa população seria excelente. E a falta de investimento em outros locais. Então, investir fora da Europa seria uma maneira de enriquecer também. Como eu disse, busca de matéria-prima e mercado consumidor. Esse é um dos pontos mais importantes. A matéria-prima e mercado consumidor vai levar a uma disputa de territórios. Vai unir nações, por exemplo, Itália e Alemanha se formam nessa época, exatamente dentro dessa política de buscar matérias-primas e mercados consumidor, e cresce o nacionalismo. A luta pela própria nação, por defender o seu território, vai crescer muito. E havia necessidade de justificar a sua superioridade. Por isso que eu expliquei a frenologia e o darwinismo social. Agora, qual é a solução para esses problemas que estavam acontecendo? Bem, o problema se resolve com A. Como assim, professor, com A? Se resolve com África, Ásia e América, que vão ser os locais que vão ser dominados. Obviamente que de maneiras diferentes. Nós vamos ter as dominações diretas, como vai acontecer na África e na Ásia, e aí nós vamos ter a dominação na Índia, na China, nos países africanos, e aí, ou seja, é a nação que vai até o continente e diz, eu que mando aqui, cala a boca e obedece. E uma dominação mais indireta, que é o que vai acontecer aqui no Brasil, na América Latina, que está muito mais ligado ao controle comercial e econômico. Os Estados Unidos vai fazer muito isso no território. Quando nós falamos de neocolonialismo, a gente tem que ir especificamente para os locais. A África, essa charge fala muito bem, mostra muito bem isso. A África foi um dos principais pontos de exploração dos recursos naturais e dessa busca de mercado consumidor. Quando se olhava para a África, não se olhava como povos, como nações, como etnias, como línguas, mas se olhava mais ou menos assim: ouro, café, grãos, diamantes, petróleo, urânio, algodão. Vejam, esses produtos que estão aqui era a representação disso, a exploração. Mas quem vai dominar o quê? Como vai se controlar? É aí que a Alemanha, que tinha acabado de se fundar como nação, fazia pouco tempo, vai fazer uma conferência chamada Conferência de Berlim, onde que o objetivo era nada mais, nada menos que dividir quem vai ficar com o quê. Quem vai ficar com qual território? É a partir daí que nós temos uma partilha da África. Só lembrando que nenhum país da África participou dessa conferência, tá? A Conferência de Berlim, ela é muito marcada por uma divisão europeia. Vejam aqui como era a África até 1870. Vejam que a dominação ela era muito forte aqui no litoral. E agora nós vamos ter uma exploração muito maior em todo o seu território. Então, essa conferência tinha por objetivo dividir entre as nações industrializadas todo o território. É óbvio que vai ter problema. Quem, por exemplo, a Alemanha vai sair muito insatisfeita, né? Otto von Bismarck quem vai organizar isso, porém não vai sair insatisfeito com as dominações. Qual era a justificativa? Eles não se reuniram e falaram, gente, a gente precisa arrancar a riqueza desse continente. Não. A justificativa era
Precisamos civilizar esse povo. Precisamos enviar empresários, cientistas e missionários, porque é nosso dever, é o fardo do homem branco. Nós somos brancos, portanto, temos que levar a civilização para os povos primitivos, atrasados. E é aí, gente, que nós vamos ter a divisão. Veja, alguns territórios, os ingleses, por exemplo, vocês podem ver que os ingleses foram um dos que mais se aproveitaram do território junto com os franceses. Então, o canal de Suez, que liga até hoje, né, o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, passa a ser domínio deles, dos ingleses, para facilitar chegar até as Índias. A França ganhou boa parte dos territórios e vai se impor. Muitos casos, como no Congo belga, vai ter muitos conflitos. Por quê? Porque a divisão ela foi puramente territorial. Não se respeitou as rivalidades que haviam dentro desses territórios. Portanto, no Congo belga é um exemplo bem claro que haviam duas tribos rivais, dois grupos rivais, e ficaram no mesmo país. E isso vai causar um domínio muito forte e uma imposição. Imposição essa que a gente pode ver por alguns cartazes da época. Gente, zoológico humano. Os europeus colocavam seres humanos para serem expostos. Esses são cartazes anunciando. Olha uma foto da época mostrando isso. Olha aqui a forma com que fotografavam os negros como sendo inferiores. Isso aqui é um cartão postal mostrando mulheres javanesas. Os negros foram vistos sempre como muito inferiores, precisando ser civilizados. Agora, a coisa foi muito séria no Congo belga, com Leopoldo II, rei da Bélgica, que tinha a missão de garantir ouro e marfim. E deixou bem claro que o congolês que não conseguisse bater a sua meta teria suas mãos amputadas. E se por um acaso eles fugissem, vejam, crianças, viu? Crianças. Por um acaso, se ele fugisse, a família dele teria mãos ou pés amputados. E por muitas vezes, eles eram obrigados a segurar as mãos dos colegas que foram mortos para servir de exemplo para os outros. Assim se deu o neocolonialismo na África. Terrível, né, gente? Terrível, terrível. É difícil até nós, hoje, na nossa sociedade, nossa realidade, a gente imaginar que isso um dia aconteceu na história. Mas tá aí os documentos, os fatos para mostrar. E a gente entende para a gente não cometer os mesmos erros do presente. É para isso que serve a história. Mas saindo um pouquinho de África e indo um pouquinho para a Ásia, a gente vai perceber que lá também houve um processo muito direto de dominação. Essa dominação se deu principalmente por conta dos ingleses e por uma questão muito forte dentro do comércio também. Nos Estados Unidos a gente vai ver que também teve uma dominação, mas não foi tão forte quanto os europeus. Dá uma olhadinha, verifique como que aconteceu o neocolonialismo na Ásia. Neocolonialismo agora na Ásia. Também vamos ter uma dominação grande no território. Aqui lembrando que até o século XIX a Ásia era um foco de domínio e de interesse muito forte, principalmente por região das Índias. Lembram que sempre os portugueses, espanhóis queriam chegar aqui na região das Índias? Lembrando que Índia era tudo isso aqui, tá? E com o passar do tempo, isso aqui virou um grande porto de navegação. Então não era tanto até o século XIX, domínio territorial, mas das navegações. No entanto, com o processo de industrialização e a necessidade de mercados consumidores, essa industrialização vai chegar ao continente. E é óbvio, sempre buscando cada vez mais e mais lucros, seja dos produtos que eles tinham, seja dos produtos que eles poderiam comprar. É muito interessante que nesse período nós temos os Estados Unidos que também vão manter uma política de colonização. É lógico que a principal preocupação dos Estados Unidos estava dentro do seu território. Eles estavam num processo de expansão para o oeste. Mas cada um desses pontinhos são locais que eles também
colonizaram, ocuparam. Olha aqui as datas. Perceba que os locais que foram ocupados, principalmente na região aqui do Oceano Pacífico, não é à toa que tem aqui, por exemplo, o Havaí. Temos aqui um pedaço que foi comprado logo depois, que é o Alasca, pertencente aos Estados Unidos. Mas o foco dos Estados Unidos estava muito mais ligado aqui, ó, pela doutrina Monroe, a América para os americanos, com o objetivo de ser uma influência. Então é um pouco diferente do que acontece em outros territórios, mas a Ásia também fez parte da dominação dos Estados Unidos. Lembrando que vai ter um problema lá na Segunda Guerra Mundial, em Pearl Harbor, que é exatamente nessa região aqui. Mas um exemplo bem claro que a gente pode ter da dominação na Ásia foi o que aconteceu por conta desta florzinha bonita aqui. Olha só que belezinha. É a papoula. Só que a papoula, depois de processada, ela gera uma droga muito potente que é o ópio. Ópio esse que até então não era visto como problema, era uma droga que era consumida muito forte na China. Olha algumas imagens que mostram os dependentes dessa droga na China do final do século XIX. Bem, com a Revolução Industrial, a China, que fazia divisa com a Índia, passou a dar um interesse muito grande pelos britânicos, uma população enorme, né? E a Inglaterra queria vender esse ópio, porque tinha um mercado consumidor. A China, na verdade, ela produzia muito chá, seda, porcelana, desde a antiguidade, né? Algumas matérias-primas. Só que a China não estava interessada nos produtos europeus, com exceção do ópio. Esse ópio chegou a ser proibido porque os problemas de saúde estavam sendo muito maiores. Então passou a se proibir que os ingleses colocassem essa droga no território. Só que como não era interesse dos ingleses que fosse proibido, eles entraram em guerra. E essa guerra vai colocar frente a frente ingleses e chineses que perderam. Os chineses foram obrigados a abrir outros portos e tiveram que aceitar essa população viciada, problemas sociais pesadíssimos, a ponto de levar aí a 2 guerras. Mesmo com a derrota dos chineses, eles foram obrigados a abrir 11 portos para o comércio britânico. Tiveram que pagar ainda uma indenização por guerra. Os chineses tiveram que entregar uma ilha que recentemente voltou para a China, que é Hong Kong. E aos poucos houve uma abertura dos portos chineses, principalmente para missionários cristãos. E o que mais temiam os chineses, tiveram que legalizar o ópio. Essa legalização, gente, e toda essa intervenção na China vai levar a um abuso e um crescimento muito grande ao redor da China. Seja a Rússia, que vai fechar suas fronteiras, a França, que vai ter uma dominação muito grande aqui na região da Indochina, depois até mesmo da Coreia. O Japão também vai ter uma influência muito grande, a ponto de chegar a ter uma guerra, a Guerra dos Boxers, que era uma expulsão dos estrangeiros. Uma xenofobia muito forte, porque viam no estrangeiro como sendo grandes inimigos. Um exemplo disso a gente pode perceber a Era Meiji, que o Japão, desde 1192, era totalmente fechado, era medieval. Era dominado pelos shoguns, que eram chefes militares. Eram uma espécie de senhores feudais. Eles que dominavam, eram mais importantes do que o próprio imperador. Só que, a partir de 1867, ou seja, Revolução Industrial, desenvolvimento na Ásia, contato com o Oriente, houve um conflito muito sério, uma imposição forte dos Estados Unidos e os shoguns, os chefes militares, viram que não tinham força para enfrentar as influências ocidentais
e acabaram deixando o poder para a família real, Meiji. Daí a era Meiji. Com isso, o Japão vai investir em educação, vai investir em saúde, vai investir em muitos estudos. Muitos japoneses vão para os Estados Unidos para aprender a tecnologia e levar para o Japão, fazendo com que o Japão se tornasse uma grande potência no Oriente. Concluindo aí esse tema que é tenso, é pesado, mas que vai ser fundamental para nós entendermos o que vai dar para frente. O que eu tenho que saber aqui que eu não posso esquecer? Primeiramente, havia necessidade de buscar matérias-primas e havia necessidade de buscar mercado consumidor. Portanto, Ásia e África vão receber uma dominação direta, um domínio direto. É um pouco diferente do que vai acontecer na América do Sul e América Central, com algumas exceções, onde a dominação vai ser indireta. Ou seja, vai ser a partir de um controle econômico, um controle mais ideológico do que aconteceu na África, onde houve a imposição. É isso que você tem que entender. Os processos são muito particulares, muita coisa aconteceu além disso, mas esses são os principais pontos que você tem que saber. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.